uma pessoa, bem-vindos. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Vinícius Fávero, que está morando lá no Canadá. Foi um cara que eu conheci através do ArtStation também. E, inclusive, está com bastante destaque essa peça que a gente vai fazer um breakdown aqui. Mas, antes disso, a gente vai conhecer um pouco da história do Vinícius, saber como foi que ele foi parar por lá. Inclusive, já conheci outros artistas por lá também, já fiz conexão. Vamos entender um pouquinho também como é que foi essa ideia de trabalhar fora, como é que foi essa trajetória. E aprender na parte técnica já, quando ele entrar no breakdown, como é que é a produção aí para Cinematic, né? Que a gente pode puxar muita coisa também para games, que o pipeline é um pouquinho diferente, mas a gama de software e técnicas pode ser bem similar, assim, em alguns momentos. Então, Vinícius, velho, te agradecer já de antemão, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Você trocar essa ideia, fala um pouquinho de você aí. Como é que você começou a trabalhar realmente com arte, assim, se sempre foi um negócio que você estava focado desde o início, ou se foi meio como eu, assim, já com 18 anos, cara, o que eu vou fazer da vida? Não sei o que eu vou fazer, velho. Gostava de desenhar, gostava de estar em quadrinhos e tal, eu disse, pô, mas isso não dá dinheiro, velho, o que eu vou fazer? Fala um pouquinho, velho. Valeu, seja bem-vindo. Valeu, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de estar conversando e tal, mostrando um pouco aí do meu trabalho também e compartilhando aí um pouco do que eu sei também com a galera. Espero que ajude o pessoal. Bom, cara, a gente sempre começa assim meio sem direção, né? Sem saber o que a gente quer e tal. E eu comecei fazendo faculdade de desenho industrial, porque eu sempre gostei de quadrinho, de desenho, desse tipo de coisa, game, sempre joguei bastante e tal. E a gente, quando chega essa hora, assim, que no Brasil a gente fala sempre, né? Chegou a hora de escolher a carreira, de fazer o que você quer e tal. E a gente nunca sabe. Então a gente fala, pô, vai fazer o que tá na moda, o que dá dinheiro e tal, ou a gente vai seguir mesmo, o que você gosta. E é difícil a gente saber o que a gente gosta também, né? E eu sempre gostei também de desenhar, sempre, como eu falei, joguei bastante videogame e tal, e achava isso muito legal, mas não tinha uma direção do que eu poderia fazer ligado a isso, né? E isso foi em 2004 que eu comecei na faculdade, então eu descobri mais ou menos desenho industrial, era design, na época era tudo meio junto, assim, né? O pessoal fazia desenho industrial, e no mesmo curso você tinha design gráfico e design de produto e tal. E eu acabei indo para essa área porque era o mais próximo do que eu conseguia chegar daquilo que eu gostava. Então, fiz a faculdade, tal, comecei a trabalhar com parte de produto mesmo na época. E nessa empresa que eu trabalhava na época, tinha um amigo meu que fazia parte de desenvolvimento do produto e apresentação que ele fazia no Max na época. Isso em 2006, 2007, mais ou menos, por aí. E aí eu falei, pô, cara, interessante isso aí de 3D e tal. Eu tinha visto um pouco na faculdade já, mas nada muito a fundo, né? A gente sempre vê os princípios básicos, nunca sabe o potencial mesmo que aquilo pode ter. E esse amigo meu, ele me deu essa luz, assim. Ele falou, cara, a gente faz isso era um trampo mais voltado para arquitetura também, assim. Então, ele me mostrou esse lance que você podia fazer mais realista, criar... Pô, se você manjar de modelagem, você pode criar um personagem, você pode ir além, criar um cenário. Não precisa ser só arquitetura, né? Você pode ir além, pode ir fazer o ambiente que você quiser, pode... Enfim, você está livre para tornar tudo aquilo que você imagina real, assim, né? E como a gente já gostava de desenho e tal, falou, pô, é uma ferramenta legal para poder transformar aquilo que a gente, as ideias que a gente tem em algo mais palpável, assim, né? E como tava um boom das animações também na época, né? Tipo, até, acho que foi quando estourou mesmo as animações e isso foi bem legal, assim, porque empolgou bastante, assim, né? A gente. Foi na época do primeiro Iron Man também, Transformers estava saindo e tal, então a gente, pô, isso é bem legal mesmo, assim, e acaba dando aquela empolgada. E assim, a partir daí eu comecei a aprender o 3D Max na época, comecei a trabalhar nessa empresa fazendo parte mais de arquitetura, produto e tal, e comecei a tentar me especializar um pouco. Na época tinha os cursos da Cadritech e tal,
para poder Eu lembro. tinha os cursos da Cadritec, que era mais voltado para a parte técnica mesmo do software, né? Não era nada muito artístico, igual o pessoal tem hoje, sei lá, ZBrush para personagem, para games, assim, é algo muito específico. Na época a gente tinha curso de 3D Max, e era praticamente 3D Max, porque o Maya, o pessoal, quase ninguém mexia com animação e tal, o pessoal geralmente não usava o Max, porque o Maya, porque o Max era mais voltado para arquitetura, que era o forte do mercado. E eu acabei fazendo esse curso, e aí na época surgiu uma oportunidade para mim trabalhar em outra empresa com a parte de propaganda, né, publicidade, e eu falei, pô, era uma vaga só para 3D, porque nessa empresa que eu trabalhava com produto, eu fazia mais a parte de 2D, que era o desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento mais parte de design gráfico mesmo, né. E nessa empresa de publicidade eu tive mais liberdade porque eu fui contratado como a vaga era para 3D mesmo. Eu falei, pô, eu vou me especializar nisso, né? Porque eu gosto, estou fazendo curso e tal, eu acho que é uma oportunidade de poder evoluir e poder fazer, tipo, chegar mais próximo daquilo que eu quero, né? Porque a gente sempre tem que colocar o nível lá no alto, né? Então a gente mira lá no alto, assim, né? Então a gente sempre imaginava 3D, já imaginava Iron Man, Transformers e tal. No entanto, foi um dos meus primeiros modelos que eu tentei fazer, foi um Iron Man, um Transformers e tal, e a gente acaba se frustrando um pouco no começo, né? Mas acaba entendendo que o tanto de trabalho que dá para fazer algo nesse nível, né? E eu trabalhei nessa empresa de publicidade por 6 anos mais ou menos, fazendo todo tipo desde produto a cenário, stand, fiz alguns personagens também. E nessa época eu fui fazer um curso de ZBrush também, porque eu tinha uma noção, né? A gente começa a mexer e tal, mas a interface do ZBrush já no começo já assusta a gente fala, meu, o que é isso? Ele trabalha de um jeito totalmente diferente dos outros softwares. E eu fui fazer um curso de ZBrush com o Danilo Ataíde, inclusive, na Méliès. E assim, foi um curso que me abriu a mente também, porque quando eu entendi como funcionava o ZBrush e a liberdade que eu tinha para poder criar, ainda mais assim, personagem, não só detalhar as outras coisas que eu já fazia, mas poder criar um personagem, poder fazer uma anatomia, fazer um rosto, porque, cara, quem é das antigas sabe o sacrifício que é modelar um rosto no Maya, no Max, sabe, poligonal, realmente, o desafio é muito grande, assim. Então, para a gente poder ter esse tipo de detalhamento que realmente chama a atenção do trabalho, assim, o ZBrush foi o que realmente abriu minha cabeça. E eu comecei a incorporar isso no trabalho com publicidade e tal, e por volta de 2015, final de 2015 para 2016, eu já estava começando a pegar uns freelances com game, com algumas coisas fora, alguns personagens para outras agências de publicidade também, e eu decidi que eu ia ser freelancer. Eu acho que era o caminho e que é isso que eu queria e tal. Então eu decidi ser freelancer e comecei a fazer, assim, foi um período meio de estresse também, né? Porque no começo a gente não sabe como procurar cliente, como ter um trabalho, o que a gente deve apresentar, o que não deve. Eu vou procurar específico para personagem, eu vou fazer 3D no geral, porque, como a gente estava conversando, a maioria do pessoal de 3D no Brasil é generalista, porque a maioria dos lugares que contratam pessoal para fazer o trabalho de 3D é para generalista mesmo. O pessoal não entende que tem um específico para cada parte, né? Então, tipo, o pessoal quer que você faça o modelo, o render, a textura, ou seja, o pacote geral, né? E geralmente é animação, motion, igual você falou também, design gráfico, site e tudo mais. E eu fiquei nessa dúvida quando eu fui começar a aplicar para alguns trabalhos freelance, porque eu estava tentando buscar alguma coisa não só dentro do Brasil, mas alguma coisa de fora também, porque eu sei que o mercado fora tem outros olhos para esse tipo de projeto.
E eu apliquei e, incrivelmente, o primeiro trabalho, realmente, quando eu resolvi me tornar freelancer, foi um trabalho que eu peguei com uma Gameloft onde que era isso? Cara, era da Europa, eu esqueci o nome do país agora, mas... Não, minha esposa aqui tá soprando os lugares para mim aqui. Acertou? Não. Vai, mas a Gameloft é conhecida, velho. Todo mundo conhece a Gameloft. Eles estavam desenvolvendo um projeto para um game de mobile que é o Iron Blade. É um game mais medieval, não sei se o pessoal conhece, mas é meio um RPG, um action RPG, assim, medieval. E, cara, foi o primeiro trabalho, assim, o pessoal me achou, eu tinha aplicado para a vaga e o pessoal me respondeu o e-mail falando, pô, a gente gostou do seu trabalho, a gente quer que você trabalhe com character aqui pra gente, remoto, e você tá afim? E aí eu vi aquele e-mail, fiquei até meio, assim, com o pé atrás, falando, será que é mesmo Gameloft, cara? Tipo, de primeira, assim, já a gente fica meio assim. E eu falei, vou responder, gente, não tem mal nenhum, né? Que mal tem responder o e-mail? Respondi, falei, não, eu tenho interesse sim e tal. E a recruiter me respondeu de volta e falou, então tá bom, a gente vai marcar uma entrevista por Skype com o diretor de arte aqui, você conversa com a gente, e se ele gostar, então você pega esse job. Eu falei, pô, legal. Só que na época também eu nunca tinha conversado, assim, inglês realmente com ninguém, assim, né? Eu tinha aquela insegurança também do inglês, porque eu fiz aulas de inglês, assim, há muito tempo, quando eu era bem mais jovem, mas, assim, eu acabei aprendendo mais com game, filme, música. Eu sempre gostei muito de inglês, assim, então a gente acaba absorvendo isso mesmo com o tempo, assim, né? E tutorial também, né, cara? Porque tudo que a gente vê tinha muito material online, que a maioria ainda é em inglês. Então, nessa área é realmente algo que você precisa ter para poder se virar, né? E eu aceitei e falei, pô, legal, vou fazer a entrevista sim. E na hora também super nervoso também com o cara, o diretor foi super gente boa comigo, falou, não se preocupa com o inglês, eu não quero saber se você fala bem inglês, eu quero saber do seu trabalho, das suas habilidades e tal. E foi bem legal, assim, a gente conversou, foi bem tranquilo, ele gostou do meu trabalho, viu que eu estava interessado mesmo, e eu acabei pegando o primeiro job, assim, como freelancer mesmo, oficialmente. E foi para Gameloft, e, assim, foi um trabalho que me abriu muito a cabeça também, porque o nível que os caras exigem para os personagens e para o tipo de trabalho que assim, é um game para mobile. Geralmente você vê o personagem muito pequeno, a resolução é muito pequena, só que o nível de detalhe e a qualidade do trabalho que eles exigem é muito alta. Então, assim, foi algo que me abriu a cabeça mesmo, realmente, porque eu estava acostumado com um certo nível de detalhe para as coisas aqui, e os caras falaram para mim, pô, eu sei que você pode melhorar porque você tem habilidade para isso, então vamos trabalhar isso. Então, tipo, foi um aprendizado muito legal para mim também, porque eles me deram bastante tempo para poder desenvolver as peças e poder fazer os personagens para ele. Então, assim, foi bem legal, foi o que me abriu a cabeça mesmo nessa época. E aí você trabalhou com qual função lá na Gameloft? Na Gameloft foi como character artist mesmo. Eu acho que eu jogava esse jogo, velho. Cara, chama Iron Blade. É meio que um Diablo para mobile, assim, só que mais... Isso, mais colorido, na verdade, né, velho? É algo um pouco... É meio folclórico, assim, na verdade, deles e tal, né, da cultura, mas é um lance meio medieval, meio Diablo mesmo, assim. Tinha umas criaturas também, assim. É bem legal o jogo, assim. Era uma aposta um pouco diferente, porque o jeito que você controlava o personagem era um pouco diferente, assim, tal. E assim, pô, foi meu primeiro trabalho, assim, e ver quando saiu o game que eu vi meu nome no crédito, assim, sabe? Tipo, é bem legal, assim. Foi quando eu realmente me dei conta que eu falei, pô, realmente
dá para viver disso. Não é algo que a gente vai pegar, porque geralmente o pessoal começa a se falar, não, vou fazer character. Geralmente você começa fazendo um mascotinho, alguma coisa assim, geralmente são algumas coisas mais simples assim, né? Mas quando eu peguei esse trabalho, eu realmente me dei conta que eu falei, pô, realmente é algo que dá para viver, que consigo levar adiante e investir, sabe? Tu lembras quando tu aplicou? Qual foi o trabalho, quais foram os trabalhos que tinha disponível para a galera avaliar? Você diz trabalho do meu portfólio? Sim. Cara, os trabalhos que tinham, eu acho que o que chamou mais atenção deles na época, eu lembro que foi o Yoda, que eu tenho até hoje no portfólio. É o Dark? Isso. E eu tinha esse Boba Fett, eu tinha também a Shakti também, que eu fiz com o personagem do Star Wars também. Sim. E fora, acho que os principais personagens que eu tinha mais coisa no portfólio que eu acabei removendo com o tempo, mas acho que os principais que tinham foram esse mesmo. E nessa fase era tudo projeto pessoal? Tudo projeto pessoal. Tudo projeto pessoal. Eu não tinha nenhum projeto realmente assim profissional no meu portfólio e geralmente assim eu até tinha algumas coisas para colocar, mas todas as pessoas que eu procurei conversar a respeito de montar portfólio, o pessoal falou, cara, independente se é trabalho profissional, se é experiência profissional ou se é trabalho pessoal, coloca os seus melhores trabalhos. É isso que o pessoal fala, geralmente, assim, você coloca os seus melhores trabalhos, independente se foi profissional, se é trabalho pessoal, porque o pessoal quer ver a sua habilidade acima de tudo. Primeira coisa, se eles depois tiverem alguma dúvida, se você já trabalhou, já trabalhou com isso, já fez algum trabalho com alguém, com algum estúdio grande e tal, eles vão te perguntar e, eventualmente, você tem a oportunidade de explicar e mostrar esses outros trabalhos, mas, assim, de cara você tem que dar essa boa impressão. Assim, então ter os seus melhores trabalhos. E foi uma contratação de freela? Ou foi contrato? Foi à distância mesmo? Ou foi presencial? Não, foi à distância mesmo. Eles me contrataram, eles mandaram o contrato de confidencialidade, que geralmente a maioria dos estúdios tem, e o trabalho foi setado assim por entrega de projeto mesmo. Então, assim, eu tinha 3 personagens para fazer e conforme eu fosse entregando, né, eu ia mandando os updates para eles iam mandando feedback e tal, e assim que entregasse o trabalho final, aí fazia aquele esquema, manda a invoice, né, e eles fazem o pagamento. Foi exigido alguma coisa tua do pipeline que tu, tipo, não sabia, e, tipo, porra, como é que vai ser agora a produção para game? Será que eles têm alguma exigência de como enviar, como dar a saída final do arquivo, assets e tal, enfim? Cara, eles foram bem liberais assim comigo mesmo. Quando a gente começou, eu tinha esse medo também, porque eu falei, não sei qual que é a pipeline dos caras, não sei como que vai ser o arquivo final e tal. E eles me perguntaram, eles falaram, geralmente, como que você gera os seus arquivos? Aí eu geralmente falei, bom, quando é para se é para game ou para render mesmo, né, para Cinemagic, geralmente eu exporto o OBJ, um FBX no final e é isso aí, não tem segredo, seja low poly. E eles falaram, cara, pode fazer assim, então faz o seu workflow e a gente vai te dando os toques conforme vai rolando o projeto. E assim, foi bem direto, assim, eu não tive nenhum guia muito específico assim de como fazer, você tem que seguir nesse tipo de arquivo, você não tem que fazer isso primeiro, isso depois. Os caras me deram bastante liberdade para criar e entregar o projeto final, assim, entendeu? Tanto que no final, nessa época eu não sabia ainda Substance também, e eu fazia as texturas, ou era Photoshop, ou eu tinha acabado de aprender o 3D Code também, e eu falei, pô, para fazer as texturas vocês têm alguma exigência? E eles na época faziam todo no Substance também, e eu fui honesto também com eles, falei, pô, eu não mexo com Substance,
mas se vocês precisarem de alguma coisa, assim, de textura, eu posso aprender e tal, e a gente pode fazer não vai comprometer o deadline do projeto. E eles falaram que também, eles fazem no Substance, mas eles estavam interessados no produto final. Então, assim, eu acabei fazendo do jeito que eu sabia, no 3D Coat, meio Photoshop, ajeitando as coisas assim, a gente vai se virando. E entreguei o final para eles mesmo, e não tive problema nenhum. Tá, isso a gente tava Gameloft, aí Isso, depois. Da Gameloft eu comecei a pegar alguns outros projetos para fora também, e peguei um projeto com a DRL, que faz corridas de drone, e é um estúdio dos Estados Unidos, e eles fazem, na verdade é uma empresa dos Estados Unidos que eles fazem aquelas corridas de drone em estádio e tal, e eles estavam desenvolvendo um game para isso, e um simulador mesmo de drones, e aí eu também apliquei, peguei o job também para poder fazer alguns drones, algumas coisas mais hard surface mesmo, né? A maioria das coisas eram hard surface e environment, e eu peguei umas coisas, uns drones, motor, esse tipo de coisa assim, tal, com eles, e eu comecei a ver que realmente era um nicho de mercado que eu conseguia me manter e ter não vou dizer um salário fixo, mas assim, era algo que eu conseguia me manter, entendeu? Era algo que não era um sonho, assim, só de falar, vou ficar em casa fazendo 3D e isso é uma diversão minha, sabe? Tipo, era algo que eu conseguia realmente tirar um proveito disso e ter realmente um salário para poder me manter. Cara, assim eu fui aprendendo as coisas a partir disso, fui me especializando mais, fui vendo a exigência de qualidade que o pessoal de fora tinha com os projetos, mesmo os projetos pequenos, a exigência de qualidade eu notei que era muito maior, e foi uma coisa que me fez evoluir também, porque eu comecei a pensar, poxa, se eu não evoluir o meu nível, eu também vou começar a não conseguir mais jobs de fora, entendeu? E ter um salário legal, assim, tal, e projetos para apresentar também, né, para outros clientes. E eu sempre tive a vontade de ir para fora, de trabalhar e conhecer os países, ter outra experiência e tal. E eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos, que acho que é o forte, né, das empresas de games e filmes e tal. O principal mercado é Estados Unidos. E até que Londres também tem bastante coisa, assim, na Europa tem bastante coisa também, mais focado no Reino Unido, mas na época pra gente, tipo, que é brasileira, é mais fácil, é menos difícil pensar em dólar do que em euro ou libra também, né? Então, a gente acaba tendo esse tipo de decisão também para tomar. E na época eu conversei com bastante gente que estava fazendo think tank aqui no Canadá, em Vancouver, e eu estava vendo que o trabalho do pessoal era, assim, qualidade incrível, excelente mesmo, e era um pessoal que às vezes nunca teve contato com 3D. O pessoal chegou na escola, aprendeu do zero e tinha um resultado, assim, tipo, muito acima do que eu esperava que seria. Eu falei, pô, legal, vou começar a ver, né, esse lance de ir para fora e tal. E assim, como o pessoal fala vou para fora, vou para fora trabalhar, assim, não é tão fácil também você decidir, tipo, pegar um avião, ir para fora e arrumar um emprego, assim, né? Porque você depende de visto, você depende de muita coisa, de oferta de trabalho, e enfim, são uma série de documentações e dores de cabeça aí que você tem que ter ao longo do tempo para poder ir para fora e ter essa oportunidade. E na época o que foi mais fácil, assim, para mim, que foi o que eu vi que era a porta de entrada e eu vi como uma oportunidade também, foi fazer a think tank e poder ter essa porta de entrada, assim, como um estudo, porque eu sabia que meu trabalho ia melhorar bastante. E tendo uma experiência de estudo aqui, eu sei que eles valorizam mais ainda o seu trabalho, entendeu? Porque você já teve meio que uma experiência canadense, vamos dizer assim. Então, ele sabe que a qualidade do seu trabalho está de acordo com os padrões daqui também. Então, é um plus, assim, para você poder arrumar trabalho. E você está aí desde quando? Eu tô desde fevereiro do ano passado. Tá.
Só 1 ano e meio aí, tá? Não é tanto tempo assim, o tempo passa rápido pra caramba, mas eu tive bastante experiência legal aqui já, assim, tanto com a escola, quanto com o trabalho e o lugar também, assim, é uma experiência completamente diferente, assim, realmente abre muito a cabeça. E é engraçado quando eu cheguei aqui, porque esse mercado de 3D, games, filmes, é muito comum aqui, é até um pouco estranho pra gente que chega de fora, porque se a gente fala aí no Brasil, pô, o pessoal pergunta, você trabalha com o quê? Você fala, eu trabalho com games, ou eu trabalho com personagens. O pessoal, geralmente, eu já acabei escutando isso, o pessoal fala, você faz o quê? Eu falo, eu faço personagem, 3D e tal, animação. O pessoal sempre falava, pô, mas você tem um trabalho também, assim? Como é que funciona e tal? O pessoal acha que é meio diversão, assim, né? Por fora, você faz alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, eles falam, pô, não, mas isso é o trabalho. O pessoal me paga para eu fazer isso, entendeu? E o pessoal acaba sendo alguma coisa, algo meio inusitado, assim. E aqui fora é bem comum, cara, porque eu lembro na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fui abrir uma conta no banco e conversando com o gerente e tal, ele me perguntou, falou, mas você tá fazendo o quê? Eu falei, eu vou estudar parte de animação e tal, né, já trabalho com isso. Ele falou, pô, meu cunhado faz isso e a esposa dele trabalhava também numa outra empresa que fez Star Wars e eu conheço o pessoal, tem um cara aqui que é irmão do não sei quem aqui do banco também, que trabalha na EA. Então, assim, é uma coisa tipo, muito comum. Assim. É mais sólido, né, o mercado? É muito, muito sólido, assim. É um mercado que geralmente, que realmente gera, faz rodar dinheiro aqui dentro, né? O pessoal realmente tem um investimento, assim. Sim. E essa área de entretenimento, que é animação, seja games ou filmes, o governo tem um investimento, assim. Então, se você já trabalha com isso, você tem mais prioridade para conseguir uma residência permanente, para conseguir uma cidadania. Então, assim, diferente de você vir e trabalhar com qualquer coisa. Entendeu? Você trabalha nessa área, você já tem um investimento a mais, assim. Não vou dizer que é fácil, que é só chegar e trabalhar, mas na época também eu vim com visto de estudo e minha esposa veio comigo e ela, como a gente é casado, ela ganhou visto de trabalho pelo mesmo período que eu estou estudando. E agora eu estou trabalhando porque a gente realmente fez o inverso. Ela está estudando agora, fazendo um college aqui, e eu estou com visto de trabalho pelo tempo que ela vai estudar. Mas assim, que é o tempo suficiente para a gente poder dar entrada na residência permanente e tal, e poder tocar isso aí sem problemas, assim, sem preocupação de ter que ficar aqui ou não vai ficar, entendeu? Nossa. E é bem legal, assim, porque a escola me abriu aqui, a Think Tank realmente foi uma escola que realmente me abriu muito mais a mente, assim, ainda, porque eu cheguei aqui, como eu já tinha feito alguns trabalhos e trabalho com 3D, mesmo não sendo personagem há bastante tempo, você acaba chegando com a cabeça erguida, assim, falando, pô, eu tenho experiência já, eu sei disso, sei daquilo, já fiz isso. Mas quando você chega, você vê que o nível de ensino é realmente, assim, muito mais elevado do que eu esperava. O pessoal realmente são profissionais que trabalham na indústria aqui. Então, pô, a gente tinha um professor de modelagem que o cara é lead na ILM, que fez Star Wars, que fez Avengers, que fez, pô, já modelou. Então, sabe, é um pessoal que realmente tem um contato muito direto com o mercado. Não é um pessoal que se formou e... eu sei ZBrush, fiz um curso de ZBrush, sei ZBrush e vou dar aula de ZBrush. Não é bem assim, é tipo um pessoal que realmente está no mercado e sabe como aplicar a ferramenta no mercado. Não basta só aprender a ferramenta, entendeu? Então, a nível de curso, esse é o teu maior investimento até hoje? O meu maior investimento foi a Think Tank mesmo, porque realmente foi algo que realmente me abriu a cabeça mesmo, assim, um nível muito alto, assim, e o pessoal aqui que vem para cá, não é eu falei, na escola tinha, eu acho que umas 5 pessoas canadenses só,
O resto era tudo o pessoal de fora. Nossa. Então o pessoal tem muita gente assim que investiu bastante dinheiro e tempo para poder estar aqui aprendendo. Então é bem legal porque todo mundo se ajuda, todo mundo quer evoluir, todo mundo tem aquela garra de poder, de querer ser mais, fazer um projeto absurdo assim. Então assim, isso que é muito legal, o pessoal se ajudar e dispor desse tempo, porque eu lembro que eu ficava na escola com o pessoal das 9 da manhã à meia-noite, 1 da manhã. Assim, todos os dias, de segunda a sábado. E só não ia de domingo porque a escola fechava de domingo também. Então, o pessoal realmente se dedica muito. Então, a curva de aprendizado é muito rápida, assim. Você vê o pessoal subindo de nível muito rápido, assim, conseguindo resultados, assim, profissionais num período muito curto, entendeu? Então, é bem legal isso. Massa, velho. Vamos ver como é que é um pouquinho desse resultado aí que você está tendo agora. Vamos sim. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu tenho no ZBrush aqui, desse personagem que eu desenvolvi na minha mentoria com o Gustavo Groppo na Think Tank. Esse é o bicho que a gente vai falar um pouco aqui. Cara, primeiro assim, eu vou falar um pouco desse personagem em específico. Eu escolhi esse personagem, que eu acho que é bem legal assim, falar pro pessoal também que esse é um personagem que eu escolhi porque eu queria mostrar todas as habilidades que eu conseguia ter modelando em um personagem só, entendeu? Então, geralmente, assim, o que é o mais difícil, a gente escolher o concept. Geralmente a gente vai muito pelo gosto também, né? Fala, pô, eu gostei muito desse concept, mas às vezes você tem que ter um foco, assim, para que é esse personagem? Se você vai colocar ele no portfólio para mostrar suas habilidades, você só quer fazer porque você gosta desse personagem, enfim. E esse personagem eu escolhi porque ele é um personagem que ele tem bastante... A diferença de materiais que ele tem, assim, é muito grande, assim. Então, eu conseguia mostrar só com esse personagem bastante... um range muito alto de diferença de modelagem, assim. Tanto modelagem orgânica, quanto hard surface, quanto diferença de materiais mesmo, assim. Você tem uma diferença do que é osso, do que é ferro, do que é couro. Então, assim, eu achei bem legal fazer esse personagem para poder mostrar todas essas habilidades, assim, em um projeto só, entendeu? Bom, eu vou começar aqui um pouco com a anatomia dele. Tem coisas que não mostram no concept que eu tive que ir por conta mesmo, assim, e poder ter como descobrir o que o artista queria representar e tal, e muita coisa eu tomei aí uma liberdade de expressão aí para poder deixar do meu jeito mesmo e poder deixar o projeto mais interessante mesmo. Então, bom, essa parte na real nem mostra muito no render final, mas é uma parte que eu quis modelar a anatomia bem correta mesmo para poder estudar também anatomia, né, que não é algo fácil, e agregar um valor também para poder mostrar no meu projeto final, né? Então, se você modela algo que não é visível, mas depois você mostra, faz um breakdown desse personagem, mostra que você teve o cuidado de ir lá e fazer uma anatomia correta embaixo da roupa, que esse personagem realmente é utilizável num filme, num cinematic, de qualquer forma que precisar, entendeu? Então, tipo, isso é bem legal de mostrar, porque geralmente o pessoal modela por exemplo, sei lá, o personagem tem uma jaqueta, geralmente não modela nada embaixo. Eu acho que depende do approach que você quer ter para esse personagem, porque qual que é o final dele, entendeu? Se é para game, se é para filme. Eu assumo que, assim, se é algo para filme, pode ser que ele tire essa jaqueta, que essa roupa que ele tem vai rasgar, que ele vai tirar, vai mostrar alguma coisa. Então, ter esse approach de
de modelar o personagem completo mesmo assim, eu acho que é um cuidado bem legal e que o pessoal, digo, os recruiters de fora valorizam bastante, assim. Saber que o profissional teve esse cuidado de modelar o personagem completo, entendeu? Deixa eu ativar o olho aqui só para ele não ficar muito estranho. Então, bom, tá um pouquinho pesado só. Esse personagem, assim, o approach que eu tive dele para fazer tanto a anatomia quanto o resto das peças, assim, eu comecei ele bem solto mesmo, não fiquei apegado na anatomia, na topologia do character mesmo. Eu fui bem solto para poder achar as formas, achar o shape, achar a anatomia correta, poder modelar os volumes, ver se encaixava no concept do jeito que eu queria. E depois disso, que eu achei um high poly, que eu realmente modelei, achei as formas, eu fui pro low. Fiz uma retopo básica aqui também dele, não é nada muito técnico assim. Você vê que as mãos assim nem tem um detalhamento muito técnico dos dedos e tal, mas é algo que consegue sustentar a minha forma e funciona no render final, entendeu? Então, é mais ou menos assim, isso. Eu não costumo modelar. Tem um pessoal que costuma já começar de uma base mesh, algo com uma topologia mais correta, assim, mas eu acho que dependendo do que você vai modelar, como não é... Ele é humanoide, mas não chega a ser um humano mesmo, então acho que você começar de uma base mesh com uma topologia humana é um pouco arriscado, assim, você acaba sendo muito influenciado pela própria topologia, assim, né? Não consegue achar as formas realmente. Eu acho que um jeito mais solto, assim, começando de uma base qualquer, assim, de uma esfera, eu costumo começar sempre de uma esfera mesmo, é o que mais ajuda no resultado final, acho que para achar as formas básicas. Você fez a retopologia aí mesmo do ZBrush? Eu fiz a retopologia no Maya. No Maya. Fiz no Maya mesmo. Que inclusive eu comecei a aprender o Maya aqui também, porque eu mexia mais com o Max também, mas o mercado aqui ele é bem forte com o Maya. Eu diria que é quase todo Maya e não tem tanto de Max aqui ou de geralmente Houdini o pessoal usa aqui bastante, mas não para modelagem, né? Mais para efeitos, assim, esse tipo de coisa. É mais para VFX. Aqui o martelo dele não tá subdividido porque eu modelei numa tool à parte também. Mas, bom, o approach que eu tento sempre ter, assim, se é um personagem para cinematic, que vai ter... Eu vou exportar displacement, que eu vou ter um nível de detalhe maior, assim, como essa parte do ombro aqui, que essa ombreira, que é esse crânio aqui e tal, eu tento fazer tudo na modelagem, assim. Eu tento ir no nível máximo na modelagem que eu consigo, até eu poder exportar isso como displacement, poder chegar ao mais fiel da forma que eu quero e poder trabalhar as texturas em cima disso depois, entendeu? Porque, assim, são várias formas de poder trabalhar também, né? Cada um tem um approach, um workflow, mas eu gosto de chegar, fazer tudo na modelagem mesmo, o máximo que eu consigo, por exemplo. Esse tipo de detalhes, assim, tem gente que prefere resolver na textura, tem gente que prefere resolver no final, na pós, enfim, são diferentes approaches aí, mas eu gosto de fazer tudo na modelagem mesmo, assim. Que seria o mais próximo de uma modelagem para action figure mesmo, assim, né? Que você tem que ter todos os detalhes ali modelado mesmo, tanto a nível de textura quanto esse tipo de detalhamento. Então, costuras, esse tipo de coisa, assim, eu costumo ter esse approach geralmente todo na modelagem no ZBrush antes de ir para
para outro software, seja o Mari ou o Substance, para poder resolver. Qual foi o maior desafio dessa peça aí para você? Cara, o maior desafio para mim, eu acredito que foi a parte de textura, porque eu nunca tive um approach muito específico em textura. As texturas que eu fazia eram mais para... Os modelos eram um pouco mais básicos e eu nunca fui muito a fundo em textura. E como o Gustavo é um profissional que veio direto da UETA como texture artist, ele tinha assim um approach muito legal assim com textura, de como tratar o modelo, como eu devo preparar para texturizar, entendeu? Então, tipo assim, foi uma parte, acho que assim, foi o mais difícil para mim, porque foi algo que eu tive que realmente aprender do zero. Porque eu texturizava, eu sabia Substance, assim, tinha mexido com Substance, sabia muito Photoshop, estilo old school mesmo de textura, mas que nem eu nunca tinha mexido com Mari, software mais pesado para poder fazer um trabalho mais detalhado assim. E eu nunca tinha trabalhado com Eugene também, que são multiple tiles, né, na textura. Então, assim, esse personagem aqui, na verdade, ele todo que você está vendo, sem contar esses pelos aqui, que é só um proxy mesmo aqui para poder marcar, porque o final eu fiz no XGen. Esse personagem inteiro, ele tem aproximadamente 80 tiles aí. Então, são 80 sets de textura para poder texturizar. Eu acredito que só o corpo dele, tanto o rosto quanto o corpo, ele tem em volta de 20 Eugenes aí para poder gerar as texturas. Então é algo que foi bem pesado assim para poder lidar, mas foi bem legal porque eu consegui aprender mesmo esse lance de não ficar limitado à resolução da textura, sabe? Tipo, sim. Às vezes você fala, pô, mas eu queria dar um close no rosto e se eu fizer uma textura 4K, não vai dar o detalhe de poro que eu quero, e se eu fizer uma textura 8K, meu computador não aguenta, vai ficar muito pesado. Então, é mais fácil você pegar esse rosto e dividir em 8 texturas de 2K, ou 4 de 4K, ou 8 de 4K, enfim, não tem essa limitação que a gente tinha antes de pintura, você ter a Eugene cortada, a Sims cortada do rosto nos lugares onde não vai aparecer, porque o cabelo vai esconder, porque você não tinha como fazer essa junção perfeita da textura. E hoje em dia, assim, é algo que é bem legal, que você já está bem desprendido desse método de texturização, porque você pode cortar um modelo no meio da face mesmo. Eu mesmo dividi, acredito, no meio do nariz e na boca. Então eu tive são 2 para a testa, 2 para a parte dos olhos e o lábio superior, 2 para a parte inferior, 2 para o pescoço e mais 2 para a parte de trás da cabeça. Então, assim, a textura é projetada diretamente no 3D entre as Eugenes e assim, você não tem muita dificuldade em pintar e ter um resultado perfeito assim, com esse tipo de método, entendeu? Que, inclusive, agora o novo Substance vai pintar entre as Eugenes, que é uma evolução aí muito, muito boa para quem trabalha com VFX aí. Olha aí. É bem legal. Cara, esse é o approach que eu tenho, assim, de modelagem mesmo. E assim, eu, na verdade, não sei muito mais, assim, de detalhamento, assim, o que dá para vocês, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queria saber em específico do personagem, assim. Porque eu acho legal, assim, no meu processo de modelagem, como eu disse, ter esse tipo de distinção entre os materiais também, conseguir dar esse tipo de distinção, por exemplo, desse tipo de metal para esse tipo de metal, sabe? Poder conseguir modelar, na modelagem, dar essa diferenciação. Esse tipo de couro da luva para esse tipo de couro do cinto, sabe? Esse tipo de couro, esse tipo de metal
dessa fivela que ele tem, para o tipo de metal da espada ou dessa caveira que ele tem na mão aqui. Então eu acho bem legal resolver o máximo que eu consigo na modelagem para poder ter um guia bem forte, assim, para a textura, bem sólido, para eu poder texturizar esses assets. Tá. Esse processo, tu levou quanto tempo para fazer essa peça ao todo? No total, eu demorei 3 meses para fazer. Uhum. E, assim, contando parte de aprendizado e assim, é bastante tempo para fazer uma peça, que geralmente o pessoal, você fala, pô, mas quanto tempo você demorou para fazer um character? Só um busto? Você fala, pô, 3 meses, 3 a 4 meses. O pessoal fala, poxa, mas é muito tempo, isso aí a gente não tem esse tempo e tal, mas sempre friso que, assim, um personagem nesse nível de detalhe para um workflow de uma pipeline de cinemática, de filme, para um estúdio grande assim, geralmente não é só uma pessoa que trabalha também. Sim. São várias pessoas que trabalham no mesmo character e em níveis diferentes também. Você tem níveis diferentes de detalhamento também, de acordo com a pipeline do estúdio também, né? E para mim foram 3 meses assim, e eu botei na minha cabeça que, independente do tempo que eu ia ter para fazer esse projeto, porque a minha mentoria, na verdade, eram 4 meses, oficialmente, mas eu tinha a vantagem de poder continuar na escola desenvolvendo meu projeto até eu terminar e ter esse suporte da escola, assim, tanto com máquina, com render farm, com professores, aulas, assim, então era algo que eu realmente, assim, o tempo eu não estava muito preocupado em relação a esse projeto aqui. E é uma coisa também que eu aprendi aqui, além de detalhamento técnico mesmo, assim, de software, eu acho que uma coisa muito legal que geralmente o pessoal não tem, e que eu friso geralmente para todo mundo, é que o artista 3D, acima de habilidade com software, ele precisa ter muita paciência. Porque eu acho que é o approach principal, assim, de você ter qualidade no seu trabalho. O pessoal sempre fala, pô, é melhor você ter um trabalho no seu portfólio que mostre um nível absurdo de detalhe, de qualidade do seu trabalho, do que ter 20 mais ou menos. Sim. Entendeu? Então, não importa se para modelar esse crânio você vai demorar, sei lá, cara, 2, 3 semanas para fazer. Ou você vai modelar um rosto e vai ficar aí 1 mês na anatomia. Tal. Se você conseguir em 1 mês chegar num resultado que as pessoas olhem e consigam ter aquela reação de tipo, caramba, esse realmente é um trabalho que a pessoa se dedicou muito para fazer e está realmente num nível absurdo. Acho que vale muito a pena, assim, mais do que ter quantidade no portfólio, entendeu? Então, acho que se eu tenho alguma dica para dar para o pessoal, assim, acho que a minha principal dica é ter muita paciência, assim. Controlar a ansiedade, né? Controlar a ansiedade, que é algo que o Gustavo me ensinou bastante também, porque no meio do projeto eu queria postar whips do projeto, eu queria falar, tô fazendo isso, olha como tá ficando e tal. E ele falou, cara, não, segura esse projeto, porque geralmente quem posta whips e tem bastante visualização é um pessoal que já tem conhecimento, já é reconhecido no mercado, é um pessoal que tem gente acompanhando. Se você, assim, começou agora, não tem muita gente acompanhando você, não adianta você postar muito trabalho em progresso, porque você não vai ter um acompanhamento e quando sai a peça final, a maioria das pessoas fala, acho que eu já vi isso aqui antes. Não vai dar tanta atenção também, sabe? Okay. Então, eu costumo ter esse approach, assim, de tipo, que o Gustavo me ensinou bastante também, falou, não, segura, porque no final você lança o projeto de uma vez, assim, e se você conseguir ter esse tipo de paciência para detalhar tudo num nível absurdo para o projeto sair, né,
uma qualidade de filme mesmo, assim, para Cinematic, para a indústria de filme, vai ser um tapa na cara. O pessoal vai olhar e vai falar, pô, realmente esse projeto é absurdo. E você vai ter bastante visualização, vai ser o que vai te trazer outras oportunidades de trabalho, né? Então, tipo... Deixa eu fazer uma pergunta que de repente a galera queria saber. Sim. Essa tira que sai daí do meio da cintura dele e sobra o peitoral aí. Essa parte aqui você está dizendo? Essa parte aí. Tu usou algum brush específico? Criou algum brush? Ou foi tudo nos brushes nativos do ZBrush? Para fazer essa peça, eu fiz uma base, fiz um modelo base dessa tira, mas sem essa parte trançada. Essa parte trançada eu criei no Maya uma malha mesmo, assim, como se fosse uma palha, assim, né? Alguma coisa trançada mesmo, fiz uma malha e trouxe para o ZBrush e transformei isso num curve brush para poder aplicar na minha mesh. E aí eu já tenho esse padrão meio pronto, assim, porque ele é todo... Deixa eu selecionar para vocês aqui. Ele realmente... Ele é bem high também, para poder segurar um pouco os detalhes. E ele é uma peça que ele é todo modelado mesmo, assim, para poder realmente ter esse nível de detalhamento. Como eu disse, tem diferentes approaches, né? Tem um pessoal que prefere resolver isso aqui na textura. Você consegue ter um detalhamento legal na textura. Eu poderia exportar tudo isso aqui como uma tira só, como se fosse um cinto só, e projetar tudo como displacement. Eu poderia, enfim, exportar a parte de fora e deixar só isso aqui como uma textura mesmo, seria mais rápido, mas talvez não teria o mesmo nível de detalhe, não teria o mesmo valor, assim, no final das contas, do que um modelo realmente físico, que ter sido feito todo na geometria. E, assim, bom, isso eu fiz como projeto pessoal, né? Era parte do meu aprendizado também, né? Geralmente, em alguma pipeline de estúdio, assim, também, eles realmente, algumas coisas assim, eles preferem resolver tudo na textura, porque realmente é mais fácil, você consegue gerar um displacement direto do Mari, 32 bits, sabe? Então, mesma coisa que você geraria do ZBrush, você consegue fazer na textura. Que assim, foi a única coisa que eu não resolvi no ZBrush, foi a parte de detalhamento do rosto, que eu fiz até mais ou menos segundo nível aqui, vamos dizer assim. E a parte de poro e os detalhamentos mais finos mesmo, eu fiz uma projeção com os mapas do X, Y e Z no Mari mesmo, para poder ter controle de displacement, de micro displacement, de poro, enfim. Você chegou a usar o Substance nessa peça ou não? Se foi só o Mari? Eu usei o Substance, eu fiz a parte orgânica, que seria o corpo dele todo no Mari, por conta de eu precisava pintar entre as Yudins e ter essa parte de pintura mais manual, mais perfeita, assim, então eu acabei fazendo no Mari. E para todas as outras peças, todos os outros assets aqui do personagem eu fiz no Substance, porque não requeria a maioria das peças individuais, por exemplo, essa bolsa era uma Yudin só, então não ia ter problema da textura cortar no meio se eu gerasse um procedural. Então assim, eu tentei organizar dessa forma para poder não ter nenhuma surpresa, assim, nenhum corte no meio, ter que ficar pintando no meio da peça, assim, para ter uma textura mais perfeita, entendeu? Então, o resto das peças eu resolvi no Substance mesmo. E o que, para minha surpresa, foi bem legal, porque o Substance conseguiu segurar todas as peças de uma vez, que eu pintei todas juntas, com exceção do martelo.
e da espada dele, mas o resto das peças eu pintei todas de uma vez no Substance aí. Foram mais ou menos umas 60 jeans assim para pintar. Foi bem devagar, mas foi. Cara, aí dessa, assim, você primeiro terminou toda a modelagem, depois passou pro Substance, fez um pipeline todo o processo todo respeitando os passos. Porque às vezes no projeto pessoal a galera quer adiantar algumas coisas, até por conta da necessidade mesmo. Então deixa eu fazer um render aqui. Aí o cara vai e perde um dia fazendo um render, testando tudo e tal. E a modelagem ainda não está pronta. Exatamente. São diferentes workflows, assim, né? Eu costumo fazer, geralmente, finalizar a modelagem completa do personagem. Assim, o high poly, onde eu olho e fale, poxa, eu não preciso mexer em absolutamente mais nada. Tá pronto. E aí eu começo a fazer retopo, abrir o V e resolver essa outra parte mais técnica. Mas eu costumo fazer realmente a modelagem. Eu costumo respeitar os passos, assim, porque eu sou uma pessoa que eu me atrapalho muito nas minhas ideias, assim. Eu também sou muito ansioso, assim. Eu acabo fazendo uma coisa e eu era mais, assim, de querer ver a textura. Não, eu vou só testar essa textura de metal e vou fazer um render. E aí você acaba se empolgando e a hora que você volta para a modelagem, você já não tem aquele mesmo ânimo, já não tem as mesmas ideias para fazer o concept e acaba ficando um pouco inconsistente o trabalho, assim. Então, eu costumo fazer ser um pouco mais regrado nos passos, assim, para poder ter um resultado final melhor, assim. Então, geralmente eu faço isso, eu respeito essa parte de modelagem mesmo, para poder finalizar todo o high poly e low poly, se eu for fazer, dependendo do propósito do personagem, para depois eu poder resolver parte de textura e tal, porque tem muita coisa que eu não consegui resolver na modelagem, que eu vou resolver na textura, e assim, eu só volto para a modelagem depois se for algum problema mais técnico no final. Não sei, por exemplo, eu estou fazendo um rosto e eu vi que a espessura da orelha, de repente o scattering não tá ficando legal, e eu volto para poder dar um thickness maior, ou poder resolver isso de algum outro jeito. Mas, geralmente, quando eu finalizo a parte de modelagem, eu tranco o cadeadinho e vou para os outros passos aí para poder resolver da melhor forma. Beleza. Saindo do ZBrush, qual foi o próximo passo aí? Então, saindo do ZBrush, eu vou abrir para vocês aqui o Maya aqui. Bom, assim, a parte uma coisa importante também para falar que o pessoal geralmente me pergunta muito você costuma modelar o personagem já na pose ou você faz ele na T-pose mesmo, né? Geralmente, depois posa. Eu faço isso antes de texturizar. Como é que eu faço isso? O pessoal geralmente tem essa dúvida. Tá. E o que o Gustavo me deu uma luz também, assim, foi o lance de poder de modelar. Você finaliza a modelagem na pose, na T-pose, enfim, na pose neutra mesmo do personagem. Você joga para textura, só que antes de você exportar os mapas, se você vai exportar alguma coisa do ZBrush como displacement, Capture Map, esse tipo de coisa, posa primeiro. Então, assim, você termina a modelagem na pose normal, na pose neutra, posa, exporta os mapas que você precisa exportar do ZBrush, que seja, e você vai depois para a parte de pintura com ele já posado, para você não precisar ter que resolver. Porque assim, se você for com ele já posado para a parte de pintura, você vai ter muito problema com o V, por exemplo, você vai pintar dentro de uma mão que está fechada, você tem tudo isso, entendeu? Você não tem essa liberdade de pintura. Assim. Mesmo você tendo o seu V aberto, fica um pouco mais difícil para você ir no modelo mesmo 3D e poder dar aquele toque final na textura, entendeu? Sim. Então, geralmente, eu costumo modelar ele numa pose neutra
e depois eu poso ele para poder fazer a parte final de pintura e aí jogar para o Maya e fazer parte de look dev, testar material, iluminação e tal. Antes você gerou já os mapas e tal que queria ter gerado, né? Sim, sim. Aí, terminando a modelagem, eu já tento gerar todos os mapas, poso ele, tenta gerar todos os mapas e jogar para... Geralmente eu já jogo pro Maya para poder ver se o meu displacement está funcionando, se eu preciso aumentar a intensidade, diminuir, se eu preciso balancear isso. Então, assim, eu faço um primeiro... E a malha se abriu no Maya? Isso, eu geralmente faço isso. Eu modelo no ZBrush, jogo para o Maya, faço uma retopo das peças que eu preciso, volto para o ZBrush, só para poder ter o final para exportar os meus displacements. Então, geralmente, se eu estou modelando um rosto, eu vou até um certo nível, que eu cheguei nas formas que eu quero, eu jogo para o Maya, faço um retopo desse rosto, volto para o ZBrush, detalho, poro, esse tipo de detalhe mais fino, que é onde eu posso exportar esses mapas já com a minha UV aberta, entendeu? Beleza. Geralmente é esse o approach que eu tenho. E, inclusive, eu estava escutando uma entrevista da Chaos Group, no Total Chaos, com o Ian Spriggs e o Scott Eaton, e eles estavam falando sobre, geralmente, isso, o workflow de cada artista para a parte de personagens e tal. E é engraçado porque o Scott Eaton é um monstro da atualidade, tipo, não tem nem o que falar dele. E ele tem um approach, assim, de poder resolver tudo que ele tem de primeira mão. Então, assim, tudo que ele consegue fazer de cara, textura, ele já vai fazer de pronto, assim, na modelagem e tal, é o que ele faz de melhor. E o Ian Spriggs, que faz aqueles retratos incríveis também no 3D, ele já tem um approach diferente, que ele falou que ele começa a modelar as formas do personagem, da pessoa, enfim, e a segunda etapa, antes de entrar na modelagem mais hardcore, para detalhar mesmo, ele faz look dev, porque ele já sabe onde vai estar as luzes dele, onde ele vai dar mais ênfase, tipo de detalhe que ele tem que dar nas peças e tal. Então é um approach meio diferente assim, para o personagem. Assim. Porque ele vai partir para um estilo depois, né? Exatamente. É um estilo, então, tipo, ele já sabe qual vai ser a cena final dele, assim. Então ele geralmente já modela dessa forma. E ele falou que já modela geralmente na pose também, porque ele consegue dar os detalhes, vamos dizer, únicos assim, para o personagem. Né? Não ter essa uniformidade que a gente faz na pose neutra. Beleza. Só um minuto aqui que está abrindo o Maya, que o arquivo está bem pesado. Tranquilo. Geralmente, é uma coisa que eu fiquei também meio... que eu não tinha muita noção, assim, era tamanho de arquivo, cara. Quando eu comecei a modelar esse personagem aqui, eu geralmente perguntava para todo mundo, falava, cara, mas seu arquivo fica pesado desse jeito? Fica, porque geralmente o meu arquivo esse arquivo de ZBrush que eu abri para vocês, ele tem uns 6 GB mais ou menos, assim, de modelagem. O meu arquivo do Maya, com ele otimizado, mas por conta de ter toda a parte do XGen, e são muitos próprios para ele poder fazer a simulação no final, ele estava em volta aí de 2,5 GB, 3 GB, assim, então, tipo, eu era acostumado a coisas bem mais leves, assim, sabe, quando trabalhava com game, então, tipo, uma coisa que me assustou no começo, assim, também, então, tipo, tamanho de arquivo, assim, também é uma coisa que, geralmente, você tem que se acostumar, assim, porque geralmente é bem grande. Cara, você tem que se acostumar a deletar os arquivos temporários do ZBrush também. Né? Também é uma coisa que a turma às vezes esquece. Porque você... lá, ela tá com 100 GB ocupado e não sabe o que é. Exatamente. É uma coisa que eu tive que aprender. E eu tive que aprender também a salvar muitas versões do mesmo arquivo. Sempre salvar outras versões, porque eu tinha muito o costume de
de modelar e salvar sempre um arquivo, 1 ou 2 arquivos no máximo. Substituir. E eu tive a infeliz experiência de perder esses arquivos umas 2 vezes durante o projeto. Nossa, velho. Mas nesse aí? Nesse projeto aqui, teve algumas coisas que eu tive que refazer, assim, tipo, umas 2, 3 vezes, assim, por burrice mesmo, não tem outra palavra, foi burrice mesmo. Putz, velho. Foi bem complicado. Deixa eu compartilhar aqui também. Tá vendo minha tela aí? Tô vendo. Bom, esse é meu arquivo do Maya, para esse personagem. Bom, dá pra ver que ele não é tão low, assim também. Eu deixei ele bem high no final. Isso foi uma outra coisa, assim, que o Gustavo me mostrou também, assim, que geralmente em produções muito grandes bom, assim, esse personagem eu fiz com o intuito de ser para uma produção, assim, então seria alguma coisa mais para filme mesmo. E é uma coisa que você não tem muito poly count, assim, então não é uma coisa que você tem esse limite igual games, assim, você tem, não, precisa ser super low, você precisa trabalhar bem leve e tal, assim, para o render final. E como é estilo também, ele falou, cara, é melhor, se você quer qualidade, assim, é melhor você renderizar ele numa subdivisão um pouco maior também, para poder segurar um pouco mais de detalhes, assim, e você ter que se preocupar somente com detalhes finos, assim, como poros, esse tipo de coisa, para poder o displacement poder pegar bem legal. Nossa. Então, assim, ele tá bem high, assim. Algumas peças um pouco mais low também. Mas a maioria das peças, assim, eu mantive um poly count bem alto para poder segurar as formas mesmo, assim. Ter um pouco mais de fidelidade, assim, não depender somente do displacement para o resultado final. Então... Essa parte de hair aí foi tranquila? A parte de hair, cara, foi bem tranquilo, assim. O XGen é algo que eu já tinha mexido um pouco, mas eu nunca tinha ido a fundo para fazer realmente um projeto mais realista mesmo, assim. Mas ele é bem simples de setar. Você sabendo setar suas guias, assim, ele funciona, assim, cara, você consegue fazer um penteado bem legal, assim, e pode chegar num resultado bem fácil, assim, bem rápido com ele, assim. Sim. Ele tá mais pesado, assim, por conta do fur mesmo aqui, porque realmente é isso, né? O fur, se você quer um resultado um pouco mais realista, assim, você tem que adicionar muito pelo, muito cabelo na cena, assim, mesmo, e seria mais ou menos uma quantidade de cabelos reais que a gente tem, assim, sabe? Então, assim, tem que tratar como se fosse real mesmo, assim. Sim. E o resultado, assim, geralmente é muito bom, mas a sua cena vai ficar muito pesada também. Que foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade também, porque eu queria criar a parte de cabelo dele também, mesmo não mostrando muito na cena final, mas eu queria poder dar esse penteado para ele, assim, poder fazer esses dreads, alguma coisa mais tribal, assim, também, e dar esse cuidado mesmo, o cabelo não mostrando muito na cena, assim. Porque ele vai usar o helmet, né, o capacete. Ele tá com o capacete, Eu acho que eu tenho ele até escondido. Bom, tem meus sets de luz. Props. Aí. Helmet. A cena final ele vai cobrir, né, a maior parte do hair, você vai ver um pouco de costas mesmo. E até a barba é um pouco coberta por conta desses chifres mesmo aqui. Mas, bom, como eu falei, essa cena final, assim, foi um approach que eu quis dar de ser um pouco mais high mesmo, assim. Que o Gustavo me falou também, geralmente na pintura a gente fica muito acostumado com esse workflow, assim, de ter que ser tudo low, e você tem que pintar no low, porque a cena tem que ser leve. Geralmente não é bem assim que funciona, assim. O Gustavo mesmo falou, cara, eu
costumo fazer, eu uso muito Substance, mas ele falou, eu geralmente não faço muito bake, igual a gente geralmente tem esse approach para games, né? Você tem um high poly, um low poly, faz um bake. Ele falou, geralmente eu já costumo pintar no high poly e eu tenho esse tratamento mais manual, assim, não fico dependendo de bake, de low poly, esse tipo de coisa, assim. Então ele falou, cara, quando eu tenho que lidar com textura, assim, eu geralmente faço direto no high poly mesmo. Beleza. E aí eu tive esse approach aqui. Especialmente para as cordas dele, aqui eu gerei elas no ZBrush com o Fiber Mesh, que eu conseguia ter um controle um pouquinho maior, assim, mais com o sculpt, assim, né, que você consegue ter uma liberdade um pouco maior depois que você gera as fibras, você consegue esculpir elas um pouquinho melhor, assim, e tal. Então eu gerei as fibras a partir do Fiber Mesh do ZBrush mesmo, que também não fica pesado, assim, é bem tranquilo de trabalhar. E você pode também fazer essa base do Fiber Mesh, exportar para o XGen como guias e ter essa base já pré-montada do Fiber Mesh como guia para gerar o seu pelo e o seu cabelo. E controla o resto lá. E controla pelo XGen mesmo. Então, assim... Tá, então Maya aí foi render. Render. Eu geralmente, particularmente, acho que eu só fiz a retopo de algumas peças e render mesmo. Não teve muita direção, assim, de falar, pô, isso aqui foi super importante no Maya, assim. Fora, assim, o meu approach também para a parte de shader desse personagem também, assim, foi bem simples, porque eu realmente não manjo muito de shader de Graph Node e aqueles Graph Nodes mirabolantes que o pessoal faz, assim, para poder fazer as peças, assim. Eu tenho um approach um pouco mais simples, assim, e eu gosto de controlar tudo pela textura, assim, né? Geralmente o pessoal fala, não, vou criar um shader para o metal, um shader para cada prop, um shader para cada tipo de metal, um shader para cada tipo de couro, e eu prefiro já resolver tudo na textura. Assim, todos os trabalhos que eu fiz até hoje, assim, eu resolvi tudo na textura mesmo e não tive nenhum problema com isso, assim. Então esse praticamente é o meu Graph Node, o meu shader principal para pele. Então, assim, eu tenho um blend aqui. Só para frisar, eu renderizei tudo no V-Ray. Deixa eu falar, beleza. Isso, eu fiz tudo no V-Ray. E então, assim, eu tenho esse Master Blend que eu tenho, na verdade, 2 blends aqui. Tenho a minha textura principal da pele, onde eu tenho meus mapas aqui de Fuse, e o meu Micro Bump, que controla como se fosse um noise. Eu geralmente costumo jogar um noise para poder dar um breakup no spec dele no final. O meu spec eu geralmente faço um material separado para poder ter uma intensidade um pouco maior, e eu combino a parte de pele, que seria o meu Skin Shader, com o V-Ray Material em um V-Ray Blend. Então eu tenho a combinação desses 2 shaders em um material só. Eu consigo ter um controle um pouco maior aí do meu spec nas minhas peças. E aqui eu tenho só um outro passe, que eu fiz um outro blend aqui, para poder ter um passe de sujeira, que eu gerei uma máscara no Substance também, para poder fazer a pele dele um pouco de poeira, um pouco de sujeira mesmo, assim. E ter essa textura final. Deixa eu ver se eu consigo gerar um preview aqui na minha viewport, para você ver. Remapear aqui. Mas a minha máquina aqui, cara, eu trabalho num laptop aqui, é um i7 7700 com uma GTX 1070. 16 GB de RAM, assim, não é muita coisa, não.
De RAM, não. Mas o i7 dá o gás. O que eu costumo assim trabalhar. Eu não costumo trabalhar com muita coisa junta também, assim, né? O que pesa mais geralmente é o render no final, mas que é o que demanda mais tempo mesmo. Mas eu costumo fazer uma coisa de cada vez, assim. Se eu estou mexendo no Maya, eu costumo fazer só o look dev mesmo. Não costumo ficar tipo com o Maya e o Substance abertos juntos assim também, para poder ter um speed aí no workflow também. Sim. Então geralmente é um pouco mais direto mesmo assim. Ross, tu tem o Render Pass em algum lugar por aí? Tenho. É mais fácil. É mais fácil pegar pelos renders aqui do que... Foi? Foi. Beleza. Bom, então, esse é o meu render direto do Maya mesmo. Então, eu não costumo gerar muito PES, assim, de questão de, renderizar o for separado, ou o spec separado, sabe? Tipo, eu tento fazer, resolver o máximo de uma vez, assim, já, direto do Maya e com a minha textura, assim. Então, se eu preciso de um spec um pouco maior nessa região, eu vou na minha textura e resolvo na textura um spec melhor. Ou vou no olho e resolvo na minha textura. Eu costumo fazer um workflow assim, porque eu sei que no final eu vou ter uma peça que meio que funciona em qualquer ambiente, entendeu? Sem precisar ter muito ajuste de pós-produção. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente correção de cor. Foi passar tem uns peças um pouco diferentes aqui no color do cup e poder dar um tratamento diferenciado para chegar nesse resultado final aqui. Mas geralmente é isso que eu faço. O meu render direto do Maya é basicamente bem direto, assim. Mais ou menos isso que você está vendo. Não tem tanta composição. Eu tento... Na verdade, assim, o que teria de composição para ajustar algumas coisas, eu tento já resolver num processo antes com a minha textura, entendeu? Então, eu tento, quando eu estou fazendo testes de render, eu tento já ver o que eu preciso melhorar e resolvo isso direto na textura, porque eu sei que lá na frente, independente da iluminação que eu for colocar, essa textura vai funcionar do jeito que eu quero, entendeu? Muito foda, velho. Cara, não tem tantos segredos assim, tipo de, poxa, se você fizer isso, seu render vai ser perfeito, maravilhoso, assim. O que eu faço é realmente perder assim, o tempo que for preciso em cada peça, em cada detalhe, para poder chegar no resultado legal. E assim, sempre trabalhar com muita referência para tudo que você for fazer. Então, assim, se eu vou modelar esse chifre aqui, eu peguei bastante referências sobre chifre, referência de textura de cobre, referência de textura de marfim, de osso, chifre, enfim, do que seja esse material. Para essa ombreira aqui, eu geralmente pego uma textura de um metal mais grosso, de alguma coisa que seja mais próximo do que eu tenho em mente para aquele resultado, e eu tento buscar isso na hora que eu estou texturizando e modelando também, para chegar a algumas formas, o mais próximo da minha referência, que seria a minha foto na real. Então, eu acho que tipo, o maior segredo assim, é realmente perder um tempo em cada detalhe e chegar o mais próximo das suas referências que você tem, assim, porque com certeza, se você seguir estritamente tudo que você está vendo na sua referência, com certeza você vai ter um resultado final muito legal, assim. Fala um pouquinho sobre o The Rookie. Legal. Bom, o The Rookie foi um concurso bem legal, assim, que eu acabei entrando, porque na época que eu estava na Think Tank ano passado, teve a edição do ano passado e o pessoal estava falando para mim, aplica, porque quando eu cheguei na Think Tank, eu tive um período antes de eu começar a minha mentoria
eu tive mais, vamos dizer, mais 4 meses, que é o pré-mentorship que eles chamam, para eu poder me situar com os softwares, aprender aquilo que eu preciso e tal. Então seria um tempo para eu ficar mais familiar com as ferramentas que eu não conhecia antes de desenvolver o meu projeto final, que teoricamente seria a parte do mentorship, seria uma parte mais de desenvolvimento, vamos dizer assim, não de aprendizado técnico, assim, ter que aprender software. E o pessoal me falou para eu aplicar com outro projeto que eu tinha também, e eu falei, não, vou deixar, vou finalizar esse aqui e tal, e vou aplicar no que vem. O pessoal falou, não, você vai perder o timing e tal, porque você está aqui. E, cara, esse projeto, assim, eu realmente tive um retorno muito legal do pessoal, eu tive um feedback muito bacana em relação à qualidade do projeto e o meu approach mesmo, assim, todo mundo me deu um feedback muito bom e eu resolvi que valia a pena eu entrar no concurso e ver o que dava, né? Porque a gente nunca tem certeza de nada e tal, mas eu falei, vamos ver no que dá. E aí eu acabei entrando para a parte de Cinematic e a parte de games também, que conta por conta de concept e desenvolvimento de personagem também. E é uma comunidade muito legal, The Rookies, porque o pessoal se ajuda muito também, tanto com post, o pessoal incentiva bastante, assim, legal. E é uma comunidade bem legal para poder postar as coisas assim, não só como concurso, mas como para poder ter um feedback também assim, do pessoal. Cara, e no final assim foi bem surpresa para mim assim mesmo deles anunciarem que eu fiquei como finalista e depois eu acabei levando o segundo lugar, que é o runner-up que eles chamam, né? Na parte de games também, por desenvolvimento desse personagem, assim, mesmo ele não sendo diretamente para games, mas o final dele, mas assim, mais por conta do desenvolvimento mesmo, do concept, do resultado final, como é um creature, assim, ele tem um approach mais para games, assim, vamos dizer assim, um visual meio God of War, assim, né? Acho que chama bastante atenção, assim, também. E, cara, é uma experiência, assim, cara, incrível mesmo, assim, tipo, poder ter uma notícia dessa, o pessoal fala, pô, você foi finalista, você ganhou e tal. E o retorno que eu tive disso foi muito legal, assim, ter profissionais, assim, do mercado vindo conversar comigo, assim, tipo, alguns caras, assim, que eu sempre gostei do trabalho, assim, vindo conversar e falar, pô, cara, eu vi que você ganhou e tal lá, foi segundo lugar e tal, poxa, que legal, é um resultado incrível, assim, porque o The Rookies mesmo é um challenge que tem gente do mundo inteiro participando e tal. E, cara, é muito legal isso, assim, de você ter esse retorno mesmo do pessoal, porque é onde você tem realmente aí na sua cabeça que você está no caminho certo, que você pode seguir daí para frente, entendeu? Porque geralmente essa é a dúvida. Até aqui mesmo, depois de ter conseguido freelance e tal no Brasil, quando eu cheguei aqui, a gente tem aquela dúvida, será que vai dar certo? Será que isso vai me trazer um emprego? Será que isso realmente... Essa dúvida é constante, assim, né? A gente tem sempre aquela síndrome do impostor, né, que o pessoal fala, será que eu realmente sou bom nisso que eu faço? Será que eu não estou enganando? Pô, essa conta que eu fiz no meu personagem, será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu não estou roubando? Será que o pessoal faz assim? Comecei de uma vez e mexe, será que o pessoal vai achar que eu estou roubando? Será que eu sou impostor mesmo? Então, ter um reconhecimento, assim, tal. Inclusive, poxa, cara, tá conversando com você, assim, para esse projeto super legal, assim, que você tá fazendo, que tá rolando e tal. Para mim é uma alegria, assim, tipo, imensa, assim, poder estar compartilhando um pouco disso que eu fiz, um pouco desse projeto. E deixar aberto também para quem quiser vir tirar dúvida, quem quiser perguntar sobre o projeto, quem quiser ter um retorno, assim, tal, que eu puder ajudar no mínimo, não sei. Mas eu acho muito legal isso, porque é uma comunidade realmente que precisa desse compartilhamento de informação, assim, tal. Total.
dessa ajuda do pessoal. Porque eu vejo muito artista que produz, mas não quer compartilhar o segredo dele, como se fosse um segredo, sabe? Porque eu acho que não existe segredo isso aqui. Todo mundo correndo pelo mesmo objetivo e a gente quer realmente sempre fazer o melhor, não como concorrência, mas tipo assim, se você ajuda o cara e o cara foi bem, poxa, quem sabe no futuro o cara não consegue um trampo legal, o cara não te ajuda também, sabe? Então, assim, são N fatores, assim, o pessoal não, quer abrir mão, às vezes, assim, de compartilhar uma informação por esse medo de, tipo, não, eu preciso ser o melhor, eu fiz isso, eu sou o primeiro, sabe? Isso é besteira. Velho, a ideia de compartilhar o que você aprende é muito bom, se você devolver o que você... que alguém ensinou, né? Exatamente, porque você também não aprendeu sozinho. Claro, você chegou de alguém te passou esse conhecimento, então, tipo, só faz... Não é mais do que a sua obrigação passar isso para frente, vamos dizer assim. Manter a roda girando. Né? Exatamente, manter a roda girando. Tu tens fácil o concept desse personagem? Eu resolvi também fazer só o busto. Essa era uma dúvida que eu tinha no começo também, se eu realmente faria o personagem inteiro ou somente o busto dele, por conta do volumes de coisas que tem, né, dele. E pelo nível de detalhamento que eu queria chegar também. E aí foi uma coisa que o Gustavo mesmo falou, cara, no concept você consegue ver que tem bastante detalhe e do busto para cima é uma coisa que você consegue mostrar todas as suas habilidades no 3D sem precisar se preocupar, entendeu? Então, assim, você fazendo tudo que ele tem da cintura para cima, assim, não precisa detalhar a parte de perna e pé dele, assim, porque se você for analisar, é um pouco mais do mesmo, assim, né? Esse tipo de prop que você modelaria é o que ele tem no braço, é o que ele já tem no ombro. Enfim, se você já modelou o braço, não precisa mostrar muito a anatomia da perna, porque você tem a skin do braço, você vai mostrar, entendeu? Então, e o personagem também, assim, o forte dele não é a anatomia, mostrar muito a anatomia. Então, foi por isso que eu decidi fazer só a parte do busto mesmo. E resolvi mudar algumas coisas também, porque se você olhar o meu projeto final e o concept, ele é um pouco diferente, assim, né? Eu resolvi tirar esses espetos que ele tem no ombro, assim, porque eu até tinha colocado, mas achei que o resultado final não ficou muito legal do jeito que eu queria. Eu resolvi fazer uma mão diferente da outra também, porque eu achei que ia ser muito repetitivo se eu realmente só copiasse esse próprio do braço e jogasse para o outro. Quis ter um cuidado mais especial dos dois lados individuais, assim. Já que ele tem também a ombreira, não é igual um lado do outro, assim, tal. Então, foi eu tomei algumas decisões diferentes, assim, do concept. O martelo também, eu resolvi fazer um elefante também, acho que por conta desses dentes aqui, desses chifres que ele tem, assim, no capacete, e aqui no concept não dá para ter muita ideia do que é, assim, né, também, se é parece meio que uma caveira, alguma coisa que tá parecido com o capacete dele, assim. Não dá para distinguir. Mas não dá para distinguir muito. E aí eu falei, bom, já como ele tem essa ligação com esses dentes aqui, assim, e tal, eu vou fazer alguma coisa ligada e tal, e resolvi fazer esse elefante. Opa. Aqui, que foi para mim um aprendizado absurdo também, poder modelar algo orgânico, mas que na real não tem uma textura orgânica, né? É metal, então tipo isso é bem legal também de ter esse tipo de diferenciação, assim. Você chegou a pegar algum job já de cinemática com ele? Peguei. Esse job que eu tenho no meu portfólio do Game of Thrones foi logo depois que eu finalizei esse projeto, que eu publiquei e tal. Esse estúdio entrou em contato comigo. É um estúdio que chama Gizmo. É um estúdio da Argentina, inclusive. E
e eles me passaram, falou que tinha alguns personagens para Cinematic de um game que eles estavam realizando e tal, que era um Game of Thrones, e estava para sair já com a última temporada agora da série. Então, assim, foi um job que eu peguei para desenvolver 2 personagens aí. E foi mais um aprendizado para mim também, porque esses personagens eu renderizei no Arnold também. E quando eu peguei esse job, eu não sabia Arnold também. Eu sabia V-Ray, sabia a parte de render e shader assim tal, mas eu não sabia Arnold em si mesmo. Mas assim, foi bem tranquilo, assim, o pessoal também foi bem solícito assim também para os personagens assim, então foi bem legal. Ó, beleza, Vinícius. E só antes de compartilhar a tela para a gente voltar para a parte tá. Bate-papo mesmo. Tá, bicho. Beleza. Velho, acho que é isso. Quero agradecer. Foi massa. Cara, que isso. Eu que agradeço, cara. Pô, bastante coisa assim para a galera entender. Até como você falou aí, o nível de profissionalismo, quando você chega aí na própria escola é outro, né? Até a forma como o gerente do banco tem conhecimento, ou seja, já é uma coisa solidificada e tal, e que é uma ideia da gente ter isso aqui, né, no futuro. Sim, com certeza. Tem um processo, o Brasil é outro sistema, é muito grande, tem várias empresas com diversas áreas e tal. Sim, exatamente. É bem diferente. Só o cara que está estudando hoje, iniciando, ou para quem já está na estrada há um tempo, ter essa consciência, né, e bater no peito e dizer que o que ele faz é isso. Não, trabalho com personagens, eu trabalho com games. Exatamente. Ter consciência de que esse mercado, principalmente onde você está hoje, né, mesmo você estando aí, você trabalha por qualquer lugar do mundo, é muito globalizado hoje em dia. 10 anos atrás, você não pensava nisso, né? Exatamente. Enviando arquivos e arquivos e arquivos pela internet, às vezes até bem grande. Sim. Mas, e participando de produções, né, de forma à distância. A galera aqui de Recife trabalhando no Horizon, no Rodal, no PS4, enfim. E uma das coisas que é boa, né, que a gente está observando para a galera que queria começar a entrar em mercado de games, por exemplo, é focar um pouquinho também nos assets, nos props. Exatamente. Tem demanda, mas tem pouca gente focando nisso, porque a galera só quer o personagem, só quer trabalhar com caráter, design e tal. E é uma coisa bem engraçada também, porque quando eu cheguei aqui na escola, eu estava conversando aqui com os dos diretores aqui, e eles me perguntaram, mas você vai focar em quê? Eu falei, não, eu vou focar em character, porque eu gosto de character. Aí eles começaram a rir, assim, e eles falaram, cara, por que todo brasileiro quer fazer character? É incrível, assim, ele falou que a demanda do pessoal, assim, é muito alta, assim, de brasileiro fazer character mesmo, assim. E é engraçado, porque, tipo, na verdade, o que eles têm mais demanda aqui de trabalho mesmo é para props. Então, assim, se você modela props, assim, e assets para cena, seja para character ou para environment, independente do que é, mas seja alguma coisa mais diferente de character mesmo, assim, alguma coisa mais hard surface, assim, eles dão muito valor, assim, e você tem uma chancezinha a mais, assim, vamos dizer aqui, porque a demanda de trabalho é muito mais voltada para essa área do que para... É só você ver, você pega um game como Red Dead Redemption, um environment gigantesco. Cara, é incrível, você pega um GTA, The Witcher, enfim. Sim. Você não tem nem como comparar, assim, a quantidade de characters com a quantidade de props que tem numa cena. Às vezes você tem 2 characters e as cenas têm milhares de coisas acontecendo, sabe? Então, precisa de muita gente para fazer isso mesmo, realmente. E é uma área que a gente não está acostumado, eu acho, aí no Brasil, por conta desse lance de você sempre precisar ser generalista, sempre precisar saber tudo, sabe? Porque a maior parte dos empregos aí está realmente focada para isso. É um cara que entra na publicidade, independente da expertise dele, mas ele precisa saber modelar, texturizar, renderizar, animar, sabe? Compor, criar.
Então, assim, a gente fica meio que nessa aqui de querer, não de querer, mas de precisar saber um pouco de tudo e não se especializar muito nos pequenos detalhes, porque eu acho que o que realmente faz brilhar o olho do pessoal que está recrutando a galera são os detalhes. Então, assim, tanto seja os detalhes de um personagem específico, de um prop específico, quanto o detalhe de você estudar especialmente uma coisa, entendeu? Pô, não, sou texture, então você pode me contratar como texture, que eu sou especialista nisso. É bem diferente, sim. Ó, é isso. Agora ficar ligado. Vou deixar teus contatos aqui de rede social, WhatsApp. Maravilha. Na hora que quiser entrar em contato. A última pergunta que eu queria te fazer é se tu tem algum plano de trabalhar com workshop online, de repente, no futuro, aí, passar um pouco do teu conhecimento de forma mais... assim, eu sei que você está aberto, a galera aí perguntar, sim, então, mas de uma forma mais profissional mesmo, assim. Sim. De ter mentoria e tal, enfim. Eu tenho algumas coisas assim meio preparadas já para esse tipo de coisa, eu só não dei início mesmo assim porque eu tô um pouco corrido, que vamos dizer assim, não tive tempo mesmo assim, né? Geralmente o que pega a gente é o tempo aqui. Então eu tô trabalhando aqui full time no estúdio e chegando em casa eu tô pegando alguns freelas também. Então assim, eu tô trabalhando o dia inteiro assim. Final de semana, quando eu tenho, é para eu dar uma relaxada um pouquinho assim e tal. Então, dar uma baixada nesse ritmo mesmo aqui e tal, eu tô preparando algumas coisas bem legais assim, tanto de curso quanto de mentoria também. Ó, massa. Avisa aí, quando tiver. Sim, com certeza. E ajudar aí a galera. Sim, deixar bem claro que assim, eu tô totalmente aberto, se o pessoal quiser tirar dúvida, mostrar trabalho, no que eu puder ajudar, tirar dúvida seja de software, seja de modelagem, seja dar uma dica, não sei, alguma coisa que estiver relacionado com o que eu faço, assim, eu vou estar aberto para qualquer um que precisar. Beleza. Vou deixar o endereço do Vinícius também, quem quiser vir nadar vai para casa dele lá, vai ficar todo mundo lá. Pode deixar, só pegar um avião e vir aqui que a gente está aberto. Fica tranquilo. Valeu, meu velho. Beleza, cara, obrigado aí pelo convite e um abraço, tudo de bom, que precisar a gente está por aí também. Valeu, terminar as coisas aqui. Aí tá cedo, né? Aqui já é tarde. Aqui dá 9h10 da noite ainda. Aí, ainda tá dia aqui. Aqui é 1h, velho, da manhã. Puta, cara. Valeu.